da nossa região. Concedo a palavra ao também nordestino Eduardo da Fonte, do estado do Pernambuco. Gostaria, deputado Felipe Maia, de parabenizar o povo do Rio Grande do Norte por terem lhe escolhido para lhe representarem aqui na Câmara dos Deputados e dizer da sua luta em defesa dos direitos do Rio Grande do Norte, porque tenho certeza que as dificuldades que aquele estado encontra são muito grandes, dificuldades estas que o estado de Pernambuco também enfrenta. Por isso, é com muito orgulho que lhe aparteio e lhe digo da importância da sua luta e do seu trabalho para defender os interesses do povo potiguar. Parabéns, deputado Felipe Maia, parabéns a todo o povo do Rio Grande do Norte. Agradeço a paz de Vossa Excelência, deputado Eduardo da Fonte, e gostaria que fosse incorporado ao meu discurso. As exportações, senhor presidente, desabaram em 37,8% no primeiro trimestre de 2009 no meu estado do Rio Grande do Norte. Os exportadores calcularam que a queda da receita será entre 27 e 30 milhões de dólares em relação ao mesmo período do ano passado. E não é segredo para ninguém que um dos pilares de sustentação da economia brasileira é a exportação de produtos primários, as commodities. E me deixa inconformado ver o governo, aquele que deve zelar pelo nosso desenvolvimento, dar as costas para um dos setores de maior importância para o crescimento do nosso país. Estou convencido de que a crise financeira internacional agravou este quadro de queda de produção e o aumento do desemprego. Mas esta não é a única razão destes números alarmantes que apresento aqui na tribuna. As fortes chuvas também contribuíram bastante, mas o descaso do governo federal e que foi decisivo neste processo. Quem não se lembra das fortes chuvas que acometeram meu estado em meados de abril do ano passado? Foram chuvas que derrubaram casas, pontes, destruíram estradas e arrasaram plantações. As chuvas atingiram importantes centros produtores de fruta e cassinicultura do meu estado e deixaram muitas pessoas desempregadas. Foram cerca de 66 cidades em estado de calamidade pública e mais de 5 mil famílias desabrigadas. A empresa Belmonte, que é a maior produtora e exportadora de bananas do país, demitiu 1.400 pessoas e perdeu 45 mil toneladas da produção. Foram milhões de dólares em prejuízos. Diante deste cenário, o governo federal editou a medida provisória aprovada por esta Casa 423, liberando 613 milhões e 700 mil reais do orçamento para os 6 estados atingidos pelas chuvas, que foram o Ceará, o Maranhão, a Paraíba, Pernambuco, o Piauí e o Rio Grande do Norte. A divisão deste acordo aprovado pela medida provisória era a seguinte: seriam 540 milhões de reais para o Ministério da Integração Nacional socorrer os estados para tentar prestar assistência às vítimas, como, por exemplo, construir e recuperar as casas atingidas pelas chuvas, e 73 milhões e 700 mil reais para as obras emergenciais em rodovias, sob responsabilidade do Ministério dos Transportes. A iniciativa do Executivo foi válida e um esforço conjunto para tentar amenizar as dificuldades que os desabrigados estavam vivendo. Aprovamos aqui, no Congresso Nacional, em regime de urgência, a medida provisória. Só para o meu Rio Grande do Norte seriam destinados quase 28 milhões de reais. Valor este que obtive por meio do CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, ou seja, são dados oficiais do próprio governo. E para o meu espanto e indignação, vejo que dos 28 milhões de reais destinados para o povo do Rio Grande do Norte, até agora foram pagos pouco mais de 7 milhões de reais. E para quem pensa que este dinheiro foi pago com o mesmo caráter de urgência com que a matéria foi aprovada, engana-se. Esses 7 milhões foram liberados este ano, quase um ano após as enchentes que arrasaram com as casas e as plantações do Rio Grande do Norte. Além de a quantia liberada ter sido pouca, se compararmos com a necessidade das pessoas que acabaram de perder suas casas e seus empregos, o que foi liberado não chega aos municípios por causa da burocracia. Vossa Excelência permite uma parte, deputado? Com todo prazer. Deputado Felipe Maia, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo discurso, até porque ele traz ao debate um assunto que está realmente nas páginas dos jornais e nos acontecimentos dos estados. Nós estamos no Amazonas
e praticamente toda a região amazônica está enfrentando um período de enchentes muito fortes. E quando Vossa Excelência retrata uma situação do ano passado e que até agora não foi resolvida, mesmo a despeito da medida provisória ter sido aprovada e os recursos disponibilizados, eu fico a me indagar quando chegará o socorro para o Amazonas. Nós sabemos que o presidente da República baixou a medida provisória, destinando 300 milhões para a Defesa Civil atender às enchentes, às calamidades que estão acontecendo em diversos estados da Federação. Não sabemos quanto caberá ao Amazonas, mas se Vossa Excelência traz a nós a notícia de que aquilo que foi aprovado no ano passado está saindo em parcelas mínimas, eu fico a me indagar quando os nossos irmãos do interior do Amazonas, que moram nos diversos municípios do interior e mesmo nos bairros periféricos de Manaus, serão socorridos, já que isso é muito lento, é muito demorado a liberação de recursos. Portanto, eu quero aqui dirigir um apelo ao governo para que agilize essas providências, porque quem está sem teto, sem alimentação, sem remédio, com certeza não tem muito tempo para esperar. E eu quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer ao debate um tema que ontem afligiu o seu povo e hoje está afligindo o meu, lá no estado do Amazonas. Eu agradeço a Vossa Excelência, deputado Átila Lins, o seu pronunciamento que enriquece o conteúdo que aqui eu digo. Nós no Nordeste estamos esperando os recursos prometidos e aprovados pela medida provisória que veio a socorrer as vítimas das enchentes. No estado de Vossa Excelência, o Amazonas, o povo, os irmãos amazonenses estão no aguardo dos recursos, assim como de Santa Catarina, no sul do país. Ou seja, nós temos exemplo em toda a parte do país de recursos que a população na base está esperando que o governo liberal libere e o recurso não chega, que é o que nós tanto lutamos aqui. Mas é inacreditável ver que, além de as cidades estarem em estado de calamidade pública, os recursos não chegam por causa do processo burocrático que as prefeituras precisam enfrentar. Tenho certeza de que os ministérios precisam de determinados cuidados no repasse das verbas. Por isto, as prefeituras precisam cumprir certos acordos e entregar toda a documentação exigida. Claro, cada vez que o prefeito entrega uma documentação ou cumpre um contrato estabelecido pelo Ministério da Integração Nacional, eles pedem novos documentos. E o povo do meu estado fica ainda mais tempo sem os recursos para reconstruir as suas vidas. O município de São Bento do Trairi, localizado a apenas 136 quilômetros da capital, vive exatamente esta realidade que acabei de escrever. O Ministério está envolvido por uma burocracia incansável e a Prefeitura, por mais que cumpra todo o processo exigido pela pasta, sempre encontra uma surpresa negativa. Sinto-me na obrigação de lembrar o Poder Executivo que estes recursos foram aprovados em caráter de urgência, para socorrer as vítimas das enchentes, porque pessoas estavam e ainda estão desabrigadas, morando em albergues improvisados. Crianças continuam sem estudar porque as escolas desabaram. Cidades ficaram ilhadas, sem pontes e sem estradas. Plantações foram destruídas. E cadê a urgência no pagamento dos recursos? O trâmite burocrático emergencial não é diferente nem mais rápido. A impressão que tenho é que o governo não quer pagar e fica criando dificuldades no pagamento dos recursos. Cito novamente o exemplo de São Bento do Trairi, que ficou uma semana sem luz. As comunidades rurais ficaram 18 dias sem energia. Foram 2 meses sem acesso ao município, pois a ponte que liga o município caiu, além das casas destruídas e rachadas. Então, por casos como este, senhor presidente, quero deixar registrado o meu pedido ao governo federal. Os recursos emergenciais devem ser pagos com a mesma urgência que foram aprovados. Ou não faria sentido